Agora eu vou passar os meus roles para o meu token authorize filter. E um jeito de fazer isso aqui é passando aqui pelo construtor. Porque aqui no meu type filter eu tenho, se eu escrever aqui type filter, aqui eu passo o type e depois dessa vírgula eu posso usar o attribute initializer para inicializar algumas propriedades aqui do type filter, como o arguments, esse reusable e order. O arguments, ele vai passar esse array de objetos para dentro do construtor da classe que a gente está passando como type filter. É um processo chamado de constructor injection. Então, quando eu passo aqui, eu falo arguments, eu posso passar uma rede de objeto aqui. Eu posso passar, por exemplo, role.admin, role.manager. Posso passar assim. E como é uma rede de objeto, eu posso passar qualquer coisa aqui. Posso passar um inteiro e posso passar uma string também, só para vocês verem como é que ele se acha aqui no meu construtor. Então aqui eu estou recebendo um role 1, role 2. E eu posso ter até fora de ordem aqui. Posso ter o inteiro aqui e o string aqui no meio, por exemplo. E ele mesmo assim consegue se achar aqui. Se eu pedir para ele imprimir isso aqui, ele mesmo fora de ordem ele consegue, porque o type filter ele usa o constructor match. Este cara aqui tem um método chamado match, que ele sai percorrendo os meus parâmetros, os given parameters, e vai achando o tipo de cada um. Então ele pega aqui esse role, percorre aqui até achar um role e atribui aqui. E assim ele vai indo. Se a gente testar isso aqui, você vê que ele vai imprimir todos esses valores aqui. E aqui, esse get by id. Aqui ele imprimiu. Então ele se acha aqui com esse constructor match. Mas eu não vou poder, não quero passar assim, né? Eu quero passar um array aqui de roles e passar esse cara aqui para deixar o código bem escalável, passar os roles aqui. Para fazer isso, eu teria que passar assim, né? Role.admin, role.manager. E só que isso aqui não vai dar certo, por quê? Porque eu posso ter vários tipos de coleção aqui no código, né? Eu posso ter uma lista, posso ter um enumerable, um array de objetos. Esse cara aqui é um array de objetos. Posso ter um array de role. E esse aqui ele não sabe que tipo que é. Fala there is no target for collection test. Então eu tenho que tipar isso aqui assim. Falar que isso aqui é um. Então na primeira posição do meu array de objetos, eu estou passando um array de role e ele vai achar aqui este cara. Se eu colocar uma propriedade aqui que o cara não está esperando, por exemplo, aqui eu coloco, na primeira posição tem um array, tem esse array e aqui tem uma string. Aí ele vai dar um erro de runtime aqui. Deixa eu tirar esse código aqui, só de exemplo, tirei demais. Tirar esse cara aqui.
aqui sim. Eu vou ter um erro de runtime aqui. Falou que eu não achei um construtor para esse tipo aqui. Tá? Então eu tenho que ter, por mais que eu possa ter fora de ordem, eu tenho que ter todos os tipos certinho aqui no type filter. E passando desse jeito, vai funcionar. Aqui eu vou logar como member. Pegar aqui o token do member e aqui tem que dar token sem permissão, isso mesmo. Ó, token sem permissão porque a nossa rota só pode admin e manager. Se eu colocar o manager aqui, então eu vou conseguir acessar a rota. Aqui eu consigo ver a conta, né? Então a gente está executando o código, esse código aqui, antes de entrar no controller. Nem estamos executando esse cara aqui ainda. Se eu comentar isso aqui, você vê que o comportamento vai ser o mesmo. Aqui para manager. Então eu consigo ver porque essa rota pode ir para manager e admin. Então vamos fazer um check-in aqui. E eu vou falar que a gente fez um add dynamic roles to token authorize filter. Beleza, a gente só passou os roles aqui e tirou aquele código hardcode aqui do... Passamos os roles assim, desse jeito. Duas coisas interessantes aqui, só para aproveitar a oportunidade, é que aqui eu não posso ter uma lista, eu não posso converter isso aqui para uma lista de role, não. Eu tenho que ter um array. Se eu ver aqui o erro que dá, o erro de compilação, ele fala aqui, ó, o argumento do atributo deve ser uma expressão constante, ou um type of, ou um array. Eu não posso ter uma lista. A lista é uma classe, ela precisa de construtor, alocação de memória, inicialização. E a gente precisa no atributo, são metadados, informações sobre o código que são gravadas diretamente no DLL, né? No DLL ou no exe do programa que vai criar. Então o programa precisa gravar isso aqui em tempo de compilação e não em tempo de runtime e não de execução, né? E o array é um tipo especial, porque você já sabe o tamanho dele antes mesmo dele. A gente já sabe o tamanho do array. E a lista é um array wrapper que adiciona vários métodos a esse array. E aqui a gente precisa de um tipo mais bruto aqui nesse argumento aqui, justamente que a gente está dentro de um atributo. Outra coisa é que aqui eu estou fazendo um cast para a primeira posição do objeto, né? Então eu estou fazendo um cast de um array de role para um objeto aqui. É a primeira posição desse argumento aqui. Se eu quisesse fazer assim, ó, como estava antes, assim aqui, ó, aí aqui eu recebo string 1, string 2. Deixo aqui hardcode novamente, role ponto de mim, dom construct line string 1 mais string 2, pode ser. Se eu quiser fazer isto aqui e castear isso aqui para string, esse aqui também, e deixar explícito que eu estou fazendo a conversão de
de um array de string para um array de objeto aqui. Eu estou indo de um tipo mais específico para um tipo mais genérico. Ele vai funcionar. Aqui, eu vou executar aqui. E ele imprime aqui, ó. Imprimiu aqui a minha string. Se eu quiser fazer a mesma coisa, só que agora com o enum role, não mais string, mas um enum role, assim. Role 1, role 2, role 1 mais... Quer dizer, imprimir assim, role 1 mais role 2. O que vai acontecer? Ele vai dar... E aí aqui, ao invés de fazer esse cast aqui, a gente vai fazer... Tirar aqui essas apps, né? Agora eu estou passando o role mesmo, enum. Converter aqui para role. Aqui em tempo de compilação ele vai dar esse erro aqui, ó. Vou colar aqui para ver melhor. Não consigo converter um array de role para um array de objeto. Por que ele consegue converter de string para objeto e não consegue role? Aí pesquisando eu descobri que é porque a covariância de array ela só funciona para tipos de referência, não funciona para tipos de valor, porque no C# a gente tem tipo de valor e tipo de referência. Tipo de referência, essa conversão tá o que? A covariância é quando você sai de um tipo mais específico para um tipo mais genérico. E para values types ela não funciona. Aí a gente vai ver isso aqui. Primeiro vendo o que são value types. São tipos de tamanho menor. O int, bool, double, struct, enum é um value type. E reference type são de tamanhos maior. String, uma classe, um array, objeto, interface, são tudo reference types. O value type ele armazena o próprio valor mesmo na stack. Então quando eu faço uma cópia aqui, ele está copiando o valor mesmo. É diferente dos reference types, que eles são armazenados no heap. Então quando eu faço uma cópia, eu copio o ponteiro para essa posição aqui. Aqui eu estou copiando a string t, a string s para a string t. Eu faço a cópia só do ponteiro. Então a stack é mais para coisa de alocação rápida e tamanho limitado. E o heap é para coisa de tamanho mais largo e a alocação é menor. Por que a string é um tipo de referência? Porque ela pode ser tanto pequena com 2 caracteres, como pode ser um livro inteiro, 1 milhão de caracteres. E uma cópia, né, se ela fosse um value type, ia estressar muito a memória aqui. Como se ela sendo reference type, ela só copia o ponteiro lá. E o heap fica com a referência, o valor em si, o heap, e a cópia copia só o ponteiro para esse lugar lá na memória. Para entender a variância, é bom entender polimorfismo. Aqui eu tenho um cachorro que herda de animal, então eu posso fazer essa atribuição aqui, ó. A gente fez essa atribuição aqui também no nosso projeto. Aqui eu estou falando, se esse exception é um lot exception, ele vai entrar aqui. E aqui eu não recebo o lot exception, eu recebo um tipo mais específico, né? Mas como eles herdam por polimorfismo, um é igual ao outro. Então eu posso fazer essa atribuição aqui por conta do polimorfismo. E a variância em cima funciona em cima disso. Se eu posso atribuir um cachorro a uma classe animal, então eu também posso atribuir uma coleção de cachorros a uma coleção de animal. Essa aqui é a variância. Né? Essa aqui, quando eu estou indo do mais específico para o mais genérico, essa é a covariância, essa que a gente estava tentando fazer aqui. E de um mais específico, né, o role, para o mais genérico, que é um objeto. Então eu tenho esses tipos aqui, a herança, a covariância e a contravariância, quando eu estou indo de um mais genérico, eu estou querendo atribuir
Um mais genérico é mais específico. Essa aqui é a contravariância. E a variância é quando eu quero atribuir uma lista específica a uma lista genérica aqui. Uma coleção. E eu tenho a variância, que eu não posso fazer esse tipo de atribuição. Aqui a herança a gente já viu. Quando eu escrevo isso aqui, eu estou definindo no tempo de design, né? E quando eu uso essa relação, eu tô usando em runtime, aí eu estou falando de polimorfismo. E herança eu estou falando de escrita, né? De eu escrever a relação. A covariância, ela é você ir de um tipo específico para um tipo mais geral, que é o que a gente fez aqui com string, indo de string para objeto. Ela funciona porque essa lista ela é só de leitura. Esse alt T fala assim, ó, o T só vai para fora. Ou seja, você não pode alterar essa lista, você não pode fazer isso. Uma vez que você não pode alterar, você não pode adicionar um cat, você pode também aplicar a covariância aqui. Eu posso atribuir uma lista específica a uma lista geral. Eu posso ir do específico para o geral. Principalmente por conta desse alt T. Já a contravariância é o contrário. Eu tenho do mais geral e indo para o específico. Essa é a direção da contravariância. Ela funciona porque geralmente o action, ele é in T, ou seja, ele só consome. O T só vai dentro da função. Ele não produz um T de volta, até porque o action é um delegate void, né, que não retorna nada. Então, se eu tenho um vet treinado para tratar qualquer animal, que é o caso dessa função aqui, ó, console writeLine name, ele também pode tratar um tipo mais específico. Então, indo do geral para o específico, estou falando de contravariância. E a invariância é o caso das listas, que ela também produz e consome, né? Você pode ficar lendo uma lista no for each, igual a gente leu lá no número, e ela também produz. Eu posso adicionar coisas à lista, né? Então, por isso que ela é tanto consumidor quanto produtor. E quando é assim, eles falam que é invariante. Eu não posso fazer atribuição nenhuma aqui. Isso aqui dá um erro de compilação. Então, isso aqui é a visão moderna de variância. E para array, a gente usa a visão mais antiga, que a gente não fala de producer nem consumer, e a gente fala só de que está indo para um específico geral. Então, a covariância de array trata mais de ir para o específico para o geral. Tá? Aí depois eles evoluíram esse conceito para implementar os genéricos aqui, fazer alt T em T. Mas para array a gente só, falando de covariância, a gente está falando só dessa direção aqui, ó. Que é o que eu tentei fazer quando eu tentei de whole string, string para um array de objetos. Eu estou indo de um específico, né, a string, para um mais geral. Então isso aqui que é a covariância de array. E aí foi isso que eu falei no início. Por que a covariância de array só funciona para tipo de referência? Porque eu vou armazenar só um ponteiro aqui neles. Então eu posso fazer essa atribuição aqui, ó. Porque tanto essa lista aqui e essa lista aqui armazenam ponteiros. E os ponteiros têm o mesmo tamanho, né? Agora, se eu for ir de um tipo de valor, um value type, tentar fazer covariância para value types, não vai funcionar, porque os layouts de memória são diferentes. É por isso que quando eu fiz aqui de role para array de objeto, eu caí nesse erro aqui. Eu não consigo converter, porque o role é um tipo de valor, é um value type. Ele é armazenado na memória, ele é armazenado na stack com a memória dele. E o array de objeto, ele é armazenado como referência, né? Então os layouts de memória são diferentes aqui, ó. São incompatíveis. Se eu quiser transformar
esse array aqui em um array de objeto fazendo esse cast, isso aqui vai ser uma transformação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse tipo aqui e vai fazer um boxing, um encaixotamento nesses tipos aqui. É uma transformação completa. É igual eu fazer isso aqui, ó. Eu crio um objeto novo lá no heap e aponto aqui faço a referência dele. Isso aqui que é o boxing, é você trazer um tipo de valor para o heap. É isso aqui que eu faço quando eu fizer isso aqui. Aí eu deixaria esse array aqui também com o mesmo tipo de memória. Eu poderia fazer essa conversão de role para object. Então, só resumindo aqui, tem o tipo de valor, tipo de referência, e a covariância só funciona aqui com tipo de referência porque o ponteiro tem o mesmo tamanho. E o layout é idêntico do array é idêntico. Isso aqui que seria a covariância de array. Achei legal aproveitar isso para explicar, né? Se ficou alguma dúvida a gente pode tirar, mas é bom ter aproveitado a oportunidade aqui para explicar esses dois conceitos aqui de covariância e também das listas, da que não poder entrar uma lista.